Aquela corrida, ela nem devia ter aparecido no meu celular. Tava tarde, quase 11. Eu já estava quase indo para casa, rodando só para descontar a cabeça, nem pelo dinheiro. Eu nem preciso, na real. Tem gente que dirige para viver. Eu dirijo para não sentir, pelo menos enquanto o carro está em movimento. A corrida partia do centro, destino lá para a zona industrial. Bairro esquecido, cheio de galpão velho, rua larga demais para tão pouca alma viva. Se fosse em qualquer outra noite, eu teria recusado. Na verdade, eu sempre recuso esse tipo de corrida. Só que naquela noite, o nome no pedido apareceu inteiro, sem abreviação. Rafael S. Primeira coisa que me veio foi uma ânsia seca na garganta, um frio do estômago para cima que parou no meio do peito. Não fazia sentido. Devia ser só coincidência. Mas sabe quando teu corpo já sabe antes da tua cabeça? Pois é. Eu aceitei, mesmo achando que ia me arrepender. Mesmo torcendo para ser só outro cara com o mesmo nome. Mesmo sabendo que não era. Cheguei no ponto de partida. Ele já estava ali. Capuz puxado até embaixo, moletom escuro, máscara preta tampando o rosto. Entrou rápido, sem nem olhar para mim. Fechou a porta e ficou em silêncio. Era como se ele soubesse que a gente não precisava de conversa. Mas o que me tirou o chão foi quando ele falou: "Pode fechar o vidro?" A voz, mesma voz de 22 anos atrás. O tom, o jeito meio risonho, um pouco mais rouco talvez, mas era ele, Rafael. Eu não sei te explicar como eu tive certeza. Só sei que foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago e me obrigado a engolir seco. Aquele cara, aquele miserável, era o mesmo que estragou a vida da minha irmã quando ela tinha só 11 anos. Ela voltou da escola com os livros tortos dentro da mochila e o olhar diferente. Tava roxa, machucada, calada, e eu juro, eu tentei fazer alguma coisa, mas ele era filho de gente grande, família cheia de dinheiro, padrinho promotor, advogado da cidade. A denúncia sumiu do sistema. O inquérito virou piada de mesa de bar, e ela ficou em silêncio por meses. Depois disso, ela nunca mais foi ela. Dormia com a luz acesa, tomava banho de porta aberta, trancava 3 vezes o mesmo cadeado. Um dia, queimou todas as roupas. Outro dia, rasgou todas as fotos. Começou a responder com "não sei", para tudo. Para mim, ela morreu antes dos 20, não foi no corpo. Mas tudo o que tinha dentro dela foi arrancado e jogado fora. E ele, Rafael, seguiu a vida, como se nada. Naquela noite, dentro do carro, ele falava no celular. Chamava alguém de princesa. Dizia que estava chegando, que queria ver o vestido novo. Ria. Contava piadas como se fosse só mais uma sexta-feira comum. E eu ali, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram vermelhos. Eu sentia a pele da palma repuxando. Cada palavra dele me arrancava mais um pedaço do estômago. Mas eu não disse nada, não fiz escândalo. Fiz o que sempre fiz, calei. O Destino era um dos bairros mais esquecidos da cidade. Fica depois do campo de futebol abandonado, depois da linha de trem desativada, depois da zona que ninguém passa nem de dia. É o tipo de lugar que não tem CEP, galpões velhos, paredes descascando, mato crescendo dentro dos muros. Chegando lá, ele pediu para parar numa entrada lateral. Um portão de ferro meio amassado, travado com arame farpado. Desceu sem pressa, mas não tirou o capuz. Antes de sair, se virou um pouco para mim e falou: "Valeu, mano. Tá seguro voltar por aqui?" Eu olhei para ele pelo espelho e respondi: "Mais do que você imagina." Ele fechou a porta. E ali, por alguns segundos, eu fiquei parado, com o motor ligado. O carro tremia de leve. O som do capô abafava o silêncio lá fora. Foi só então que eu desliguei tudo e deixei a noite engolir o resto. 2 dias depois, estava passando o café em casa quando ouvi a manchete na TV. A repórter falava direto do bairro onde eu tinha deixado ele. Galpão, incêndio, corpo encontrado carbonizado.
não identificado na hora, mas com fortes indícios de quem poderia ser. Um carro alugado tinha sido usado para levar a vítima até lá. Tinha vestígios de sangue e um brinco feminino no assoalho do banco traseiro. Aparentemente, o suspeito simulou que alguém estaria esperando pela vítima no local. A polícia estava investigando, mas não sabiam por onde começar. E eu só desliguei a televisão. Eu não chorei, não tremi, não comemorei. Fiquei parado por quase 1 hora olhando para o chão da cozinha, com a xícara na mão e o cheiro do café esfriando no ar. Lembrei da voz dele, do capuz, do vidro fechado. Lembrei da mão da minha irmã, segurando a minha, uma vez antes de dormir. Ela devia ter uns 15 já, mas dormia como criança, a mão gelada e apertando a minha como se o mundo inteiro fosse cair em cima dela. Ela nunca pediu justiça, nunca pediu vingança, nunca pediu nada. Mas toda vez que eu olhava nos olhos dela, parecia que ela perguntava: por que ele pôde seguir? Eu nunca contei essa história para ninguém. Nunca. Não é o tipo de coisa que se compartilha em voz alta. Porque todo mundo quer ouvir arrependimento. Todo mundo quer saber se foi certo, se foi errado, se eu me arrependo. Mas ninguém quer saber do silêncio, do buraco que fica depois. Ninguém quer saber o que sobra de um irmão que viu a irmã quebrar por dentro aos 11 anos e não pôde fazer nada. Sabe o que ninguém sabe também? Eu tenho 2 carros. O carro que eu uso no dia a dia é meu mesmo, no meu nome. Mas o que eu usei naquela noite não era. Tá no nome dela. No nome da minha irmã. Não porque eu queria homenagear, mas porque eu queria que, se alguém puxasse o histórico, se alguém investigasse de verdade, o nome dela aparecesse ao lado do nome dele, mesmo que fosse a última vez. Talvez alguém ache isso errado. Talvez tenha sido. Mas se você tivesse visto ela, se você tivesse crescido escutando o silêncio dela todo santo dia, você saberia que às vezes o tempo não cura. Ele só empilha o que ficou pendente. Eu não sei o que ele pensou quando percebeu que não tinha ninguém esperando por ele naquele galpão. Não sei se teve tempo de entender. Não sei se sentiu medo, não sei nem se reconheceu minha voz. O que eu sei é que ele saiu do carro como quem achava que estava no controle. E naquele instante, pela primeira vez, não estava. Eu não vim aqui contar isso para você gostar de mim, nem para você me dar razão, nem para você me aplaudir. Eu contei porque talvez, se algum dia ela ouvir isso, em algum canto, por acaso na madrugada, ela entenda que não foi esquecido, que alguém ainda lembra. Nem todo mundo seguiu em frente. Alguns ficaram, só esperando o momento certo para virar o volante. E se você acha que nada mais pode te surpreender, espera até ouvir o próximo relato, porque tem histórias que não matam de imediato. Elas vão tirando você de cena aos poucos, do jeito mais cruel possível. Eu sei que o que eu vou contar aqui pode parecer simples, mas tem coisa que só é simples para quem não viveu. Era sexta-feira, um pouco depois das 11 da noite. Eu tinha acabado de deixar um passageiro na zona sul da cidade. E como era final de semana, o movimento estava bom. Quando tocou a corrida seguinte, o nome que apareceu foi Isabela. O local, uma pizzaria conhecida, daquelas que ficam lotadas nessa hora. Eu aceitei, claro. Corrida de pouco mais de 12 minutos até um prédio residencial num bairro calmo. Tudo padrão. Cheguei lá em 3 minutos. Vi logo o casal no meio-fio. Ela e ele, parados perto de uma árvore, dividindo a tela do celular e rindo de alguma coisa. Devem ter uns 28, 30 anos. Bem vestidos, pareciam sair direto de alguma propaganda de perfume. Ela entrou na frente. Ele foi direto para o banco de trás. Confirmei o destino, dei boa noite e eles responderam com simpatia. Tudo normal. Por 2 minutos, tudo normal. Mas é engraçado como a energia dentro de um carro pode mudar tão rápido. Eu nem precisei olhar no retrovisor para perceber que o clima entre eles tinha virado.
Foi no tom das palavras, na ausência delas. Ele começou a falar mais baixo. Não no sentido carinhoso, era diferente, mais frio. Ele soltava umas frases que soavam educadas demais para serem só aquilo. Tipo, tá com pressa de chegar, né? Mal entrou e já quer ir embora? A primeira vez que ele disse isso, eu achei que fosse uma piada interna, um jeito de brincar, mas aí ele emendou. Engraçado. Você riu de tudo lá, mas aqui fica muda. Eu lembro exatamente do jeito que ela ficou, de cabeça levemente virada para o lado, encarando o vidro, sem dizer uma palavra, nem um "ah" para disfarçar. Só o silêncio. Ele não gritava, não xingava, mas a entonação era seca, de quem quer machucar sem levantar a voz. Você acha que ninguém percebe, mas eu percebo, e nesse ponto eu já estava desconfortável. E olha que eu sou um cara tranquilo, já peguei corrida com gente chorando, gente bêbada, casal brigando por causa de senha de celular. Mas ali tinha outra coisa. Era como se eu tivesse me tornado espectador de algo que não devia estar vendo. E ao mesmo tempo, como se minha presença ali fizesse parte do jogo. O carro seguiu em silêncio. Até que, faltando uns 3 quarteirões para o destino, ele pediu para parar num posto. Só vou pegar um cigarro. Desceu com calma, deixou a porta de trás aberta. Ficou aquele ar suspenso por um segundo. Sabe quando você sente que vai acontecer alguma coisa, mas não sabe o quê? Pois é, foi aí que ela falou, sem olhar para mim, sem virar o rosto, só com a voz baixa. Tem como ir direto, por favor? Me pegou desprevenido. Eu só olhei pelo retrovisor e vi o perfil dela. Firme, mas trêmulo. Ela falou de novo, mais insistente. Eu pago outra corrida, é sério, só vai. Me deu um gelo no estômago, mas eu recusei. Disse que não podia deixar um passageiro para trás. Na hora, não parecia tão grave. Sério mesmo. Eu pensei, vai ver, é só briga de casal, daquelas que termina amanhã no café da manhã. Ela não discutiu, só respirou fundo e olhou para frente. 2 minutos depois, ele voltou com uma sacola pequena, sorrindo. Entrou no carro como se nada tivesse acontecido. Nenhum comentário, nenhum olhar estranho. O resto da corrida seguiu em silêncio absoluto. No prédio, ela desceu primeiro. Rápido. Agradeci pela corrida, mas ela só acenou com a mão, como quem quer encerrar o assunto. Entrou pelo portão do condomínio sem olhar para trás. E ele ficou ali, no banco de trás, mexendo no celular. Depois de uns segundos, olhou pela janela e disse: ela não entende o que faz comigo. Eu fiquei calado, nem sabia o que responder. Ele continuou: me espera só um instante, rapidinho. Abriu a porta, saiu, e o que eu vi foi ele descendo com um celular na mão. Na hora, não me liguei. Pensei que ela tinha esquecido o aparelho no banco, ou sei lá, entregado para ele segurar. Fechei a corrida, segui para a próxima, mas o que me esperava no dia seguinte ia mudar completamente a forma como eu olho para qualquer passageiro. Na manhã seguinte, eu acordei tarde. Tinha ido dormir quase 3 da manhã. Peguei o celular ainda deitado para checar o saldo das corridas da noite anterior, e foi aí que a notificação apareceu no app. Algo sobre a conta de uma passageira ter sido suspensa por falecimento do titular. Eu achei estranho. Nunca tinha visto aquilo. Cliquei para ver. O nome que apareceu na notificação era Isabela. Na hora, me deu um arrepio no braço. Um calafrio seco, como se alguém tivesse soprado bem de leve na minha nuca. Fiquei olhando para o nome uns segundos, tentando lembrar se eu tinha tido outra passageira com esse nome. Mas era ela, a moça da pizzaria, a que sentou na frente, a que pediu para eu ir direto. A mesma. Eu fui buscar mais informações. Joguei o nome da rua no Google, seguido de acidente e Isabela. A notícia apareceu. Site pequeno, desses de bairro. O título era direto:
Mulher de 29 anos cai da sacada de apartamento no edifício Serra Dourada. Abri a matéria. Não dizia muita coisa. Isabela ML, de 29 anos, foi encontrada morta após cair da sacada do 6º andar por volta da meia-noite. Segundo os vizinhos, ela morava sozinha. A perícia está apurando as circunstâncias. Morava sozinha. Aquilo me travou, porque ela não estava sozinha. Eu tinha visto. Eu levei ela e ele até lá, com os meus olhos. Foi a partir dali que a coisa começou a me corroer por dentro. Peguei as chaves do carro e desci direto para a garagem. Abri a porta de trás, olhando para o banco como quem procura fantasma. Passei a mão no banco, no chão, nas laterais, até que meu dedo encostou num objeto perto do tapete. Quando puxei, era um celular, o dela. Fiquei uns bons segundos com aquilo na mão, sem entender. Não era igual ao aparelho que ele desceu segurando. A capinha era diferente. Aquela era preta, simples. E eu lembrava de ter visto ela segurando um igual no começo da corrida, quando ela entrou no carro e confirmou o endereço. O que ele levou era branco, com uma daquelas capinhas que brilham na luz. Esse estava no tapete, como se tivesse escorregado da bolsa. Mas e se ela não percebeu que caiu? Ou pior, e se ela jogou de propósito? Foi ali que tudo começou a voltar. Como se minha cabeça tivesse apertado o replay na corrida inteira. Mas em câmera lenta, as frases dele, a falta de resposta dela, o jeito que ela ficou olhando para fora, a pressa para sair, a pergunta baixa no posto, o silêncio e aquela última frase dele, olhando pela janela. Ela não entende o que faz comigo. Comecei a pensar em possibilidades que eu não queria pensar. Tipo, e se ela pediu para eu ir direto porque estava com medo? E se aquele só um cigarro era só para ele ter uma chance de agir longe da vista dela? E eu fiquei ali, sem fazer nada, literalmente com o carro parado, vendo ela pedir socorro em silêncio. Quando ele desceu com o celular na mão, eu ainda pensei que fosse o dela. Mas se o dela ainda estava comigo, então o que ele levou? Ou pior ainda, por que ele levou qualquer coisa? A ficha caiu com um gosto amargo e uma certeza que me trava até hoje. Ela não teria deixado o celular, nem por descuido, nem por distração. Ela queria sair daquele carro e subir sozinha. Ela queria sumir dali. E ele sabia disso. Só que eu deixei ele descer. Fui eu que levei. Fui eu que parei na porta. Fui eu que desejei boa noite enquanto ela subia. Eu fui o último a ver os dois juntos. E deixei ele descer. Eu tô contando isso aqui porque, sinceramente, eu já não sei mais o que fazer com isso dentro de mim. Não é que eu precise que alguém acredite, nem que alguém diga que foi ou não culpa minha. É só que tem hora que a gente precisa falar, nem que seja para ninguém. Eu fico pensando quantas decisões idiotas a gente toma no automático. Quantos tanto faz viram não tem mais volta. E por mais que a gente tente se convencer que era o melhor que dava para fazer, tem algumas coisas que não param de voltar. O que aconteceu com meu pai não foi um acidente, não foi uma fatalidade, não foi culpa do motorista, nem de ladrão, nem de ninguém. A corrida era para ele, mas foi eu que chamei. Foi o meu dedo que clicou no botão. E a cada noite que eu acordo no susto, coração disparado, com a boca seca, parece que ele ainda tá lá, no banco de trás, esperando eu voltar. Meu pai se chamava Carlos. Era um homem difícil, duro, daqueles que falavam pouco e olhavam muito, ex-policial, linha dura. Viveu a vida inteira com aquela ideia de que demonstrar afeto era coisa de gente mole. E eu, claro, era tudo o que ele não sabia lidar. Eu fui a filha que decepcionou, a que ele dizia que tinha dado errado, a que não virou concursada, nem casou com homem de respeito, nem seguia regra nenhuma. A rebelde.
E mesmo depois que a minha mãe morreu, a gente não se aproximou. A gente só ficou preso na mesma casa. Mas a verdade é que eu estava tentando, de verdade. Depois que ele teve aquele AVC leve, coisa de 2 semanas antes, eu comecei a cuidar mais. Fazia o café, ajudava com o banho, organizava os remédios. Ele não agradecia, claro. Só sentava na poltrona dele e ficava vendo o noticiário com cara de que ainda mandava em tudo. Mas no fundo, eu achava que ele estava começando a confiar um pouco em mim. A consulta que eu marquei para ele era importante, com um neurologista novo. A ideia era acompanhar, ver se o quadro podia evoluir, talvez ajustar a medicação. Era a minha chance de mostrar para ele que, apesar de tudo, ele podia contar comigo, que eu estava tentando, que não era mais só aquela filha perdida que ele sempre enxergou. O dia da consulta caiu numa quinta-feira. Tarde abafada, aquele calor do interior de Goiás que gruda na pele mesmo com tudo aberto. Ele acordou de mau humor. Disse que nem precisava ir. Que médico só queria empurrar remédio caro. Mas eu insisti. Separei os documentos, o pedido da consulta, organizei tudo numa pastinha. Deixei o almoço pronto. Me troquei. Tudo certo. Faltando 1 hora, o celular tocou. Era do trabalho. Emergência. Cliente importante que ia encerrar contrato se eu não resolvesse pessoalmente. Eu tentei adiar, mas não teve como. Não podia perder aquele cliente. E pensei, vou fazer uma coisa simples. Vou pedir um carro para ele, um Uber. Coloquei o endereço da clínica. Adicionei nas observações. Passageiro idoso, anda devagar, usar porta traseira direita. Eu fui até a frente do condomínio com ele. Ele estava com uma calça clara, camisa de botão e um sapato velho que ele se recusava a trocar. Sentou devagar na cadeirinha da portaria e ficou me olhando, sem dizer uma palavra. O carro chegou. Prata, modelo sedã, placa final 932. Tudo certinho. O motorista parecia jovem, cabelo escuro, camiseta preta. Abriu a porta de trás com pressa. Eu ajudei meu pai a levantar. Ele foi andando devagar. Eu quase segurei o braço dele, mas ele me olhou com aquele olhar que ele sempre teve. Aquele olhar de eu ainda sou capaz. Ele entrou, fechou a porta e não disse nada. A corrida começou. Eu fiquei ali alguns segundos vendo o carro ir embora. E naquele momento, juro por tudo, não senti nada. Porque parecia só mais uma quinta-feira qualquer. E eu estava ajudando, fazendo o que dava. 16 minutos depois, o telefone tocou. Número privado, voz masculina, fria, sem ruído, sem emoção, sem respiração. Seu pai teve um mal-estar. Ele vai precisar de ajuda. Só isso. Eu travei. Perguntei quem era. A ligação caiu. Liguei na clínica. Nada. Disseram que ele não tinha chegado. Liguei no pronto-socorro mais próximo. Nada também. Foi aí que o desespero começou. Voltei no app, abri a corrida. Ela não aparecia mais. Fechei o aplicativo. Abri de novo. Nada. Nenhum trajeto. Nenhum histórico. Tentei ligar para o número do motorista. Usuário inexistente. E aí eu percebi que alguma coisa estava errada de um jeito que não fazia sentido. Chamei a polícia. Demoraram quase 2 horas para aparecer. Mas quando vieram, foram direto nas câmeras do condomínio. Eu também queria ver. Eu precisava ver. Talvez eu tivesse colocado o endereço errado. Talvez ele tivesse voltado e eu não vi. Talvez qualquer coisa. O vídeo mostrou exatamente o que eu lembrava. O carro chegando. Meu pai levantando. Entrando com dificuldade. Porta fechando. Carro saindo. A placa era a mesma do que eu vi no app. O rosto do motorista era visível, sem capuz, sem máscara, sem pressa. Mas quando a polícia puxou aquela placa no sistema, descobriu que o dono daquele carro tinha morrido 2 meses antes, assaltado, execução, tiro na cabeça, caso encerrado. E o carro, desaparecido desde então. Depois disso, nada. A polícia abriu o boletim. Chamaram o pessoal da delegacia, da área da clínica, depois a da nossa. Fizeram buscas,
Analisaram as câmeras da cidade, repassaram o trajeto que o carro deveria ter feito. Mas aquele carro não apareceu em lugar nenhum. Nenhuma rua, nenhuma esquina, nenhuma entrada de posto, farol, radar, nada. Como se depois que ele saiu do condomínio, tivesse sumido do mundo. A primeira noite foi a pior, ou talvez a mais honesta, porque eu não consegui dormir nem por um minuto. Fiquei andando pela casa inteira, como se ele fosse entrar a qualquer hora, como se tivesse se perdido, como se fosse voltar bravo, como sempre voltava, mas ele não voltou. E no dia seguinte, o desespero começou a virar outra coisa, uma coisa mais difícil de explicar, mais grudenta, porque começaram a me perguntar coisas que eu nem sabia como responder. Coisas que faziam parecer que eu era a culpada. Você conferiu se o carro era realmente do AP? Tem certeza que chamou pelo aplicativo oficial? E o nome do motorista, qual era? Você acompanhou a corrida em tempo real? E eu dizia que sim, que estava tudo certo, que era o mesmo carro, mesma placa, tudo conferido. Mas quando tentaram puxar o histórico da minha conta, a corrida não existia. Não constava, nem como cancelada, nem como finalizada, nada. Era como se eu nunca tivesse pedido. A perícia depois disse que o carro usado no vídeo batia com um veículo que estava cadastrado numa conta banida por inatividade. Só que aquela conta pertencia justamente ao motorista assassinado 2 meses antes. Ou seja, alguém reativou uma conta morta. Usou o mesmo carro, a mesma foto, a mesma placa. Mas como? Como isso passou pela verificação do sistema? Como ninguém barrou? Como o aplicativo deixou? A resposta da empresa foi uma das coisas que mais me doeu ouvir. Não identificamos nenhuma atividade recente com essas informações. Nenhuma corrida foi registrada. Se foi uma falha externa ou interna, estamos apurando, mas não há nenhum dado vinculando essa corrida ao sistema. Ou seja, não aconteceu. A última coisa que restava era o celular do meu pai. O aparelho ainda estava com ele quando entrou no carro. Eu sabia disso. Eu mesma carreguei. E um dos policiais, mais novo, mais técnico, disse que talvez ali tivesse alguma pista, algum print, alguma notificação. Qualquer coisa. Foi aí que uma das investigações pediu o espelhamento da conta de backup dele, as notificações salvas na nuvem. Só uma apareceu, uma única, de exatos 3 minutos antes do carro chegar. Corrida agendada, solicitada por Rafaela. Aparecia o nome dele, o meu nome, o horário e o destino certinho. Na hora que eu li aquilo, minhas pernas ficaram moles. Eu sentei no chão da delegacia. Não chorei, não gritei, não falei nada. Só sentei e fiquei ali, porque aquela frase me matou inteira. Foi você, foi você, foi você. Não foi um acidente, não foi um erro do aplicativo, não foi um sequestro ao acaso. Foi eu que chamei. Foi a minha mão, meu dedo, minha pressa, minha escolha. O caso nunca foi encerrado, mas também nunca avançou. E depois de uns meses, a coisa só começou a morrer. As buscas cessaram, as patrulhas pararam de passar. A delegada parou de retornar. Eu tentei seguir. Mas como é que a gente segue quando foi você que amarrou a corda? Quando o último gesto foi seu? Quando o que restou foi só uma notificação numa tela? Às vezes, quando conto isso, tem gente que tenta consolar. Dizem que podia ser qualquer um, que ele podia passar mal sozinho, que foi uma coincidência cruel. Mas não foi. Eu sei que não foi, porque o que mais me assombra não é o sumiço, não é o carro, não é o motorista, é o que vem depois. É o que vem toda noite. Tem noite que eu durmo bem, mas são poucas. Na maioria das vezes, eu acordo entre 2 e 4 da manhã. E quando acordo, não é com medo, não é com grito, é com uma imagem. Ele, sentado no banco de trás daquele carro, com a pastinha azul no colo.
a perna torta por causa da sequela e o olhar parado na janela, como se estivesse esperando. Às vezes ele me vê, vira o rosto bem devagar e a boca dele se mexe, mas não sai som. Outras vezes ele nem me olha, só espera, como se o carro tivesse parado em algum lugar, um lugar que ninguém vê, um lugar onde o tempo não passa e onde eu nunca cheguei para buscar. Não importa o quanto eu tente apagar isso. Já troquei de celular, já desinstalei o aplicativo, já mudei de cidade, mas a notificação ficou aqui, gravada, como um lembrete de que às vezes é uma escolha pequena que destrói tudo. A corrida era para o meu pai, mas o caminho até o fim foi eu que abri, e toda vez que eu fecho os olhos, é como se o carro ainda estivesse lá, com ele, esperando eu voltar. Se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de você o mesmo peso que a gente, o de não conseguir virar as costas para histórias que nunca tiveram fim. Aqui, cada relato é mais do que uma lembrança. É uma cicatriz aberta, um nome sem resposta, uma voz que ainda espera ser ouvida. Se você também sente isso, então você já faz parte dessa família que escuta o que ninguém mais quer escutar. Se inscreve, porque no próximo vídeo pode ser que a história que te persegue também esteja aqui. Eu sou o Eduardo, tenho 32 anos, sou casado e pai de uma menininha que acabou de completar 8 meses. Trabalho como motorista de aplicativo faz uns 3 anos, mas não é por falta de formação nem nada não. Eu fiz curso técnico, trabalhei em escritório por um tempo, só que depois que a minha filha nasceu, eu quis mudar tudo. Passei a rodar à noite para poder estar com ela de dia. Me acostumei com o silêncio da madrugada. Os pedidos diminuem, a cidade dorme, e é justamente nesse horário que o lado mais estranho das pessoas aparece. Já levei casal brigando, homem chorando com faca no bolso, mulher dando nome falso. A gente vai criando casca. Mas tem uma noite que foi diferente. Não foi o que aconteceu no carro que me marcou, foi o que não aconteceu e o que me usaram para fazer. Era uma madrugada de sábado, bairro Nobre de Belo Horizonte, por volta de 3h20 da manhã. Tudo limpo demais. As ruas bem iluminadas com LED, mas sem ninguém, nem cachorro. Eu estava com o carro parado há uns 20 minutos esperando uma chamada. Foi quando apareceu um pedido com uma observação que me travou. Favor manter sigilo. O passageiro não pode saber que estou rastreando. Eu li aquilo umas 3 vezes. Pensei em recusar, mas aceitei. Talvez fosse alguém tentando sair de casa escondido, sei lá. Não seria a primeira vez. O nome que apareceu no app era Lúcio. E o local de embarque era um condomínio novo, com portaria cheia de câmera, daquelas com identificação facial. Alto padrão. Lugar onde nada deveria dar errado. Cheguei lá em 3 minutos. Fiquei esperando uns segundos olhando pelo retrovisor até que vi a porta abrir. Mas não era nenhum Lúcio. Era uma mulher, alta, magra, uns 30 e poucos anos, vestido escuro, cabelo preso, rosto neutro, quase sem vida. Ela entrou e sentou no banco de trás, não do meu lado, lá do outro lado. Fechou a porta devagar, sem pressa. Só disse uma frase: "A corrida está sendo rastreada, né?" Eu confirmei com a cabeça, meio sem saber o tom. Ela só assentiu e ficou quieta. A corrida era curta, coisa de 10, 12 minutos. Mas o GPS começou a indicar umas ruas meio fora da rota principal. A gente estava indo para um setor mais afastado do bairro, um miolo de ruas com pouco movimento. Não falei nada. Sabe quando você sente que não é para puxar assunto? Ela não mexia no celular. Não olhava para fora. Só ficava ali, como se estivesse esperando. Faltando pouco para o destino, ela pediu para parar. Foi seco. "Para o carro ali, eu vou descer e pegar uma coisa. 5 minutos. Era uma esquina mal iluminada, entre 2 prédios. Não dava para ver onde levava.
Ela desceu com a mesma calma com que entrou e sumiu no beco. Eu fiquei ali com o carro ligado, olhando para o painel. 5 minutos, 9 minutos, 13. Comecei a ficar nervoso. Peguei o celular, pensei em cancelar. Mas antes que eu decidisse, um homem apareceu correndo. Veio do mesmo beco, corria rápido, ofegante. Estava suado, com o cabelo grudado na testa, camisa manchada de alguma coisa escura. Abriu a porta traseira com força e entrou. Desculpa, mano. Pode ir, vambora. Eu virei para trás, confuso. Mas essa corrida já entrou, tá no sistema. Vai, cara, vai. Olhei para o celular. E era verdade. O aplicativo tinha reconhecido o embarque automaticamente. Era como se ele fosse o passageiro certo. Fui. Silêncio. Mas não por muito tempo. Atrás de mim, o cara começou a falar. Mas não comigo. Falava para si mesmo com um riso estranho no canto da boca. Como se tivesse acabado de cometer um erro gigante. Ou escapar por um triz. Ela falou que não ia demorar. Não falou que ia fazer isso, mas já foi, né? Já foi. Agora é só sumir. Minha mão começou a suar no volante. Olhei discretamente pelo retrovisor. Ele estava segurando uma corrente. Um pingente pequeno, oval, mas quebrado. E com algo escuro e molhado escorrendo. Eu não quis acreditar no que era, mas o cheiro veio depois. A corrida seguiu por ruas cada vez mais vazias, até sair da área nobre e entrar numa região de galpões desativados, próximo do anel viário. O destino era um prédio, ou o que sobrou de um. Portão enferrujado, muro pichado, mato crescendo pela calçada. Ele mandou parar ali. É aqui. Desceu rápido, não agradeceu. Só antes de bater a porta, jogou o celular dele no meu colo. Tela acesa. Conversas abertas no app. Parecia uma troca de mensagens com a mulher que tinha entrado primeiro. Eu fiquei parado, lendo, e meu estômago virou do avesso. O celular caiu no meu colo com a tela acesa. A conversa estava aberta no aplicativo. A primeira mensagem vinha dela. Ele vai entrar achando que fui eu que chamei. A segunda, depois é só sumir. A terceira, a corrente dele tá comigo. Ele vai achar que foi vingança. E a última, ninguém vai saber que fui eu. Eu fiquei com aquilo na mão, com a tela tremendo nos meus dedos. Ali, naquele instante, eu entendi tudo. Entendi que aquela mulher não estava fugindo de ninguém. Ela não estava sendo seguida. Não era vítima. Ela era quem montou o tabuleiro inteiro. Ela chamou a corrida usando o nome de outra pessoa. Entrou no carro antes da vítima. Depois desceu, se escondeu, esperou o momento certo. E o homem, aquele que entrou suado, desesperado, ele achava que ela era aliada, que estava ajudando, que estava no mesmo plano que ele. Mas ela não só sabia o que ia acontecer, ela planejou. E eu fui a peça no meio, eu fui o carro, eu fui o transporte da mentira. Fiquei parado ali por uns segundos, tentando decidir se ligava para a polícia, se saía correndo, se fingia que nada aconteceu. Mas o celular ainda estava na minha mão. E a última notificação era da plataforma. Mostrava o nome do passageiro, Lúcio. Só que aquilo não fazia sentido. Não era o cara que entrou. E com certeza não era a mulher que entrou antes. Algo me cutucou por dentro, curiosidade ou medo. Entrei no meu painel de motorista e tentei puxar os dados da corrida. Mas não havia histórico. A viagem que eu tinha acabado de fazer não constava no sistema. Nada. Absolutamente nada. Pensei em digitar o nome Lúcio no app. E apareceu um perfil, antigo, com uma foto escura, difícil de ver, mas com um detalhe que me gelou inteiro. Conta desativada há 2 anos. E eu lembro da data porque estava ali, visível. Setembro de 2023. Fez sentido demais. E foi isso que me destruiu por dentro. A mulher usou uma conta inativa para chamar a corrida. Um nome que ainda estava registrado, mas que não devia estar acessível. Aquela conta era do irmão dela. Um irmão morto. Talvez ela tenha conseguido acesso de alguma forma. Talvez já estivesse pensando nisso desde muito antes.
Mas o que importa é, ela usou o nome do irmão morto para planejar um assassinato. E fez com que o homem achasse que era ela que estava protegendo ele. Fez ele carregar uma corrente que ela mesma deixou com sangue. Fez ele pensar que estava fugindo com ajuda, quando na verdade ele estava sendo guiado para desaparecer, para ser descartado. E eu fui só o carro. Só que, naquele banco de trás, alguém morreu em silêncio. E a mulher que mandou o recado nunca existiu no aplicativo. Eu revisei essa história por meses. Revi os passos. Tentei esquecer, mas nunca consegui. Porque mais do que a maldade, o que me assusta mesmo é o controle. O jeito como tudo foi feito para parecer outra coisa. O jeito como ela usou o nome de um morto para guiar um vivo até o fim. E o jeito como eu, um pai, um trabalhador comum, acabei virando cúmplice de um crime que nunca entendi direito. Hoje, eu vejo o retrovisor de outro jeito. Não é só para saber quem está atrás. É para lembrar que nem tudo que está quieto é inocente. Eu nunca gostei de levar passageira nova à noite. É nessas horas que a mentira pesa mais do que o volante. Não é só por segurança, é por tudo. Pela postura, pelo olhar atravessado, pela mania que algumas têm de transformar qualquer coisa em escândalo. E não, isso aqui não é desabafo, é só porque ninguém nunca me ouviu antes. E agora vão ouvir. Eu tô há quase 5 anos rodando. Já fui motorista com nota quase perfeita. Já ganhei bônus. Já fiz amizade com passageiro, dei risada, levei gente para o hospital, busquei cachorro que fugiu de casa. Mas nada disso serve quando uma pessoa resolve te ferrar. Eu sei porque aconteceu comigo. Teve uma vez, há uns 2 anos, que uma moça entrou no carro e disse que eu estava olhando demais. Eu nem entendi na hora. Olhando o quê? Era trânsito. Tava chovendo. Tava escuro. Eu só queria chegar logo no destino e ir para casa. Mas ela denunciou, no aplicativo. Motorista encarando de forma estranha. 5 palavras. Foi o suficiente para eu quase perder a conta. Me ligaram do suporte. Tive que explicar tudo. Mandar vídeo da câmera que eu mesmo instalei. Me senti um criminoso, tentando provar que não fiz nada. Depois disso, eu mudei. Deixei de ser simpático. Parei de tentar puxar conversa. Comecei a andar com medo. Cada passageira mulher que entrava no carro me deixava tenso. E se ela resolve inventar alguma coisa também? E se ela só não gosta da minha cara? A partir dali, toda a corrida virou um risco. Naquela noite estava chovendo fino. Era umas 10 da noite. A cidade ainda estava viva, mas já mais calma. Toquei para uma corrida curta, zona intermediária da cidade. Um bairro de classe média, com prédio pequeno, desses que não tem portaria. O nome era Camila. Foto de perfil com filtro. Devia ter uns 20 e poucos anos. Aceitei. Contra minha vontade. Mas aceitei. Ela entrou no carro rindo. O cheiro do perfume veio antes dela fechar a porta. Doce demais, forte demais. Celular na mão. Stories, vídeo, poses. Nem me olhou. Nem respondeu meu boa noite. Colocou o cinto, mas de qualquer jeito. Tava mexendo no cabelo. Falando com alguém por mensagem. Liguei o ar no mínimo. Tava embaçando. Ela olhou para o visor e soltou com voz debochada. Nossa, que geladeira. Eu desliguei, sem comentar. Aí veio a música. Tava tocando uma playlist instrumental, sem letra. Para mim era melhor assim, não incomoda ninguém. Mas ela soltou outra. Isso aqui é música de elevador? Tá me dando sono. Eu continuei em silêncio. De verdade, eu já tinha aprendido. Mas o que me fez lembrar dessa corrida, o que virou o ponto final para mim, não foi o cheiro nem a voz, foi o que ela falou no telefone. No meio da corrida, ela fez uma ligação. Risadinha. E aí soltou. Cara, vou mandar a localização. Se der merda foi esse motorista aqui, mas acho que vai dar bom.
Ele parece tão normalzinho que chora se eu gritar. Eu ouvi tudo, cada sílaba. Não virei o rosto, não falei nada, segui dirigindo, olhando para frente. Mas aquilo me queimou por dentro. Eu pensei em tudo que eu já tinha engolido nesses anos. Gente que não respeita, gente que te trata como se você fosse só um volante com CPF. Pessoas como ela, que testam limites porque acham que ninguém vai fazer nada. Chegamos. Ela desceu rindo. Entrou num prédio com porta de vidro, escada aparente. Nem olhou para trás, nem agradeceu. Eu estacionei uns metros depois. Desliguei o carro. Fiquei no escuro. A corrida ainda estava aberta no app. Eu não encerrei. Abri o histórico da câmera. Revi a fala dela. Pausei. Voltei. Revi de novo. Depois fui no app. Notificação nova. Avaliação da última corrida. 2 estrelas. Comentário. Encarando demais. Era isso que ela deixou para mim. 2 estrelas. E um carimbo de novo no meu peito como da outra vez. Eu lembro que fiquei ali parado mais de 10 minutos, com o carro desligado, só escutando a chuva fina no vidro, pensando que talvez o erro seja o meu silêncio, meu jeito de sempre tentar evitar, minha mania de só aceitar. Talvez eu tenha passado tempo demais tentando ser o cara certo num mundo que só vê a gente como descartável. Aquela noite eu fui embora. Fui para casa, mas a parte ruim é que eu não consegui esquecer. E é aí que começa o que ninguém quer saber, a parte que ninguém contou. 2 dias depois, veio uma nova chamada. Quando vi o endereço, meu estômago revirou. Era o mesmo prédio, quem pediu era outro nome, mas eu reconheci a fachada. E quando cheguei mais perto, ela estava na varanda. Camila. Eu reconheci na hora, mesmo de longe. Mesmo sem o celular na mão. Cabelão preso, camiseta de academia, falando com alguém. A risada era a mesma. Eu cancelei a corrida no aplicativo. Mas fiquei ali. Não como motorista, não dessa vez. Eu fiquei ali parado dentro do carro. O aplicativo já tinha cancelado a corrida, mas eu não estava ali por corrida. Estava por outra coisa. O prédio era o mesmo, sem portaria, porta de vidro. A Camila riu de novo na varanda. Tava com fone no ouvido, bebendo alguma coisa num copo grande. A rua estava deserta, só o poste tremendo com o vento. E eu me senti de novo naquela noite. Mas dessa vez, com um gosto diferente na boca. Não raiva, nem medo. Era uma certeza estranha. Como se tudo que eu tivesse engolido até ali tivesse virado algo sólido no fundo do peito. Eu desliguei o carro. Desci com calma. Não fiz nada demais. Só observei. Nos dias seguintes voltei. Umas 2 vezes por semana. Sempre no mesmo horário. Ficava de longe, só olhando, aprendendo os hábitos dela. Descobri que às quintas ela pedia comida por volta das 22 horas. Que sempre abria a porta sem perguntar quem era. Que às vezes esquecia a chave dentro. E que o interfone do prédio não funcionava. Uma vez, um entregador teve que bater palma. Ela abriu a porta direto, no susto, sem nem checar. Foi ali que eu soube. Não foi rápido. Não foi no calor do momento. Foi frio. Como se alguém tivesse me colocado num trilho e só coubesse a mim seguir andando. A semana passou. O nome dela saiu da lista do meu app, mas não da minha cabeça. Eu sabia o que ia fazer. Não porque queria me vingar, mas porque tinha entendido que o mundo só escuta quem grita. E eu não gritava, nunca gritei, mas dava para ser ouvido de outro jeito. Na noite em que voltei, eu não estava com o carro do aplicativo. Fui a pé, chovendo fino de novo. Levei só meu celular. Cheguei perto do prédio. Esperei uns minutos. Luz acesa no 3º andar, a mesma varanda, a mesma sombra atrás da cortina. Toquei a campainha, esperei. Dá para ouvir os passos se aproximando, o som da porta destrancando. E então ela abriu. Ela me reconheceu. Foi na hora. O rosto dela, que antes parecia cheio de graça e deboche, virou outra coisa. Um medo que não sabia se gritava ou corria. Mas eu fui mais rápido, não com a mão,
com a frase. Só falei, ainda acha que eu sou inofensivo? Foi ali que ela gritou, alto. Mas naquela rua, naquela chuva, naquele horário, ninguém ouviu. Eu não vou entrar em detalhe. Não precisa. Só vou dizer que eu não encostei nela. E ainda assim, o mundo dela desabou. Tem gente que acha que o pior que pode acontecer vem de um soco. Mas tem coisas que doem mais quando vem sem aviso. Sem toque. Eu saí andando, sem correr, sem olhar para trás. No dia seguinte, teve polícia. Perguntaram, checaram, mas nada ficou claro. O celular dela, aquele mesmo, foi achado dentro do meu carro, debaixo do banco do passageiro. Ninguém entendeu, nem eu entendi. Foi o que eu disse. Só lembro de ter visto ele caído no banco naquela noite e pensei, olha só, mais uma avaliação que ficou aqui comigo. Hoje em dia, ainda dirijo. Menos, só durante o dia. Mas tem dias que volto para aquele bairro. Passo em frente ao prédio. Não por saudade, mas por certeza. Ela me viu, me olhou como se fosse ver um inseto. Como se eu fosse uma peça do mundo que ela podia ignorar. E eu deixei de ser isso. Eu virei o tipo de coisa que ninguém ensina a evitar, porque não tem aviso, não tem alerta, não tem som. Tem só o momento em que a pessoa entende que dessa vez não era ela quem mandava. Às vezes penso em tudo que podia ter sido diferente, mas já passou, já virou parte de mim. E se você está aí escutando, tentando entender se eu sou o vilão ou a vítima, talvez você seja igual a ela. Talvez seja só mais um que acha que todo mundo merece nota. Pois saiba, algumas notas não têm volta. Se você escutou esse relato até aqui, cuidado. Nem todo mundo que parece fraco é. E nem toda vítima é quem você pensa. Comente aí. O que você faria no lugar dela? E no lugar dele? Eu não sei se alguém no meu lugar teria feito diferente. Sou casado, pai de 2 filhos, trabalho como motorista há poucos meses. Antes eu era ajudante numa distribuidora. Levo a vida certinha, sou evangélico, nunca me meti em confusão. Não bebo, não fumo, nunca precisei mentir em casa. Só que depois daquela madrugada, eu passei a me perguntar se ser correto é suficiente para impedir certas coisas. Ou se tem coisa que mora dentro da gente, esperando só a ocasião certa. A verdade é que eu nem devia estar rodando naquela hora. Já tinha desligado o aplicativo. Estava no estacionamento do posto, tomando a última água do dia, pensando em passar na farmácia para comprar um remédio para minha esposa. Foi quando tocou a corrida. Hospital particular, ponto de origem. Destino, Rua Projetada, quadra 9, Bairro Novo, em expansão. Conheço bem porque é perto de onde moro. Parecia até um atalho para casa. Por isso aceitei. Cheguei em menos de 5 minutos. O hospital estava apagado, portão lateral trancado, mas o homem já estava do lado de fora. Parecia um paciente. Magro, ombros caídos, cabelo ralo, usava um moletom cinza e calça de tactel, bem limpas, mas sem crachá, pulseira ou qualquer coisa que indicasse internação. Ele só olhou para o carro, veio caminhando devagar e entrou no banco de trás. Não precisa pressa, só me leva. O caminho é o que importa. Foi o que ele disse. Eu respondi que tudo bem e comecei o trajeto. Mas no fundo, já senti que aquela frase ia ficar presa na minha cabeça. Que tipo de pessoa fala isso? Naquele horário, as ruas estavam quase todas desertas. A cidade ainda estava quente, abafada, mesmo sendo quase 2 da manhã. Eu rodei pelas avenidas principais, porque aquelas ruas do bairro Novo têm muito buraco e não queria arriscar pneu. Nos primeiros minutos, o silêncio era total. Ele não mexia no celular, não olhava pela janela. Ficava com as mãos entrelaçadas no colo, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu me concentrei na direção, mas por dentro já estava desconfortável. Tentei colocar uma música baixinha. Ele pediu para tirar. Silêncio ajuda mais.
A voz dele era baixa e calma, incomoda mais do que se fosse gritada. Demorou uns 3 quarteirões até ele começar a falar. Eu fui internado sábado. Tentativa. Não explicou mais. Só soltou assim. Tinha planejado faz tempo, sabe? Só não queria morrer sujo. Por isso fui. Não era confissão de quem queria ajuda. Era relato. Como se estivesse contando uma compra no mercado. Como se não fosse mais com ele. Eu mantive o olho na rua. Mas por dentro, senti aquele gelo na barriga. Já ouvi gente contando coisa estranha, mas nada assim. Nada que deixasse o ar tão pesado no carro. Ele continuou, calmo, com pausas longas. Mas lá não adianta. Psicólogo olha para o seu rosto como se você fosse um projeto. A enfermeira olha como se você fosse vidro. E todo mundo tenta te convencer que vai passar. A voz dele engrossou um pouco, mas não por raiva. Parecia cansado, como se falasse com alguém que não está mais aqui. O que não entendem é que eu não quero que passe, porque não é tristeza, nem dor. Fez uma pausa maior. Eu senti que devia responder algo, mas fiquei quieto. Ele então disse uma frase que gelou minhas costas. É curiosidade. Aí ele riu, um riso sem som. Não de morrer, de ver como é alguém indo. Nesse momento, eu olhei pelo retrovisor e ele estava olhando para mim, sorrindo pequeno, um sorriso que não pedia resposta, só estava lá. Desviei os olhos, voltei a encarar a pista. O coração acelerou, mas eu não falei nada. É aqui que eu começo a me odiar, porque eu poderia ter feito algo, certo? Parar o carro, fingir que o aplicativo travou, ligar para alguém, mas não. Eu continuei dirigindo, porque dentro de mim, algo queria ver onde aquilo ia dar. E foi aí que ele falou. Naquela noite eu estava com tudo pronto, tudo mesmo, mas eu não tive coragem. Silêncio. Eu ia tentar com ela. Meu corpo congelou. Eu quase perguntei quem, mas não precisei. Ele completou. Agora estou voltando lá. A frase ficou batendo na minha cabeça como um eco. Tô voltando lá. Eu queria acreditar que era força de expressão. Um modo estranho de se referir a uma lembrança. Uma conversa mal resolvida. Qualquer coisa, menos o que eu comecei a temer. Mas aí, ele puxou o moletom para frente devagar, como quem tá com frio. E de debaixo da blusa tirou uma sacola plástica branca, amassada, dessas de supermercado. Eu vi pelos cantos dos olhos. Sem fazer barulho, ele a colocou sobre o colo e foi abrindo. Lá dentro tinha um pedaço de corda fina, já com um laço formado. Aquilo já estava pronto, como se ele só tivesse pausado o plano e agora estivesse voltando para terminar. Do lado da corda tinha uma boneca de pano, suja, com a cabeça costurada, mas rasgada no meio, como se tivesse sido aberta à força. Ele passou o dedo por cima da boneca, sem pressa, como quem afaga uma lembrança antiga. Eu não perguntei nada, nem tive coragem. Só continuei dirigindo, como se o mundo inteiro tivesse ficado do lado de fora daquele carro. Meu estômago virou, mas meus braços não obedeciam. Eu só pensava em 2 coisas. Quem era ela e por que ele carregava aquilo? A rua estava ficando mais escura. As casas daquele bairro novo não têm muro, nem poste em frente. A maioria ainda está em construção ou esperando venda. É tudo vazio, silencioso. O GPS anunciou que estávamos chegando. Ele guardou a sacola, ajustou a postura e disse com uma voz que parecia satisfeita: "Você foi melhor que os psicólogos." Eu travei por dentro. "Você não tentou me consertar, só me ouviu." A última esquina era sem saída. O número da casa nem existia no portão, só um papel colado com fita meio torto. Ele abriu a porta e ficou ali parado um instante do lado de fora. Aí se virou, ainda sorrindo. "Se alguém perguntar, eu só pedi uma corrida. E você só dirigiu." Fechou a porta com cuidado e foi entrando no portão de alumínio, que rangeu devagar. Eu fiquei lá, motor ligado, sem piscar, com o coração batendo no ouvido.
Tinha uma luz acesa dentro da casa. E por uma brecha da cortina, eu vi uma sombra se mexendo. A dele? Ou dela? Não sei. Não esperei para descobrir. Engatei a ré, virei rápido e fui embora. A rua parecia mais escura na volta, como se tudo tivesse mudado, mesmo estando igual. E eu, ali no volante, com a boca seca, a cabeça girando e uma pergunta só martelando na nuca. O que foi que eu deixei acontecer? Não liguei para a polícia, não anotei o número da casa, não voltei no dia seguinte. Não falei com ninguém, nem com a minha mulher. A única coisa que fiz foi abrir o aplicativo no dia seguinte e tentar seguir como se nada tivesse acontecido. Mas é mentira, porque aconteceu. E eu estava lá. E o pior de tudo não foi o que ele falou, foi o que eu pensei depois. Porque a verdade, que me mata de vergonha e medo ao mesmo tempo, é essa. Eu podia ter feito alguma coisa, mas eu não queria impedir. Eu queria ver se ele estava falando sério. A cidade só presta mesmo quando está vazia. É por isso que eu rodo de madrugada. É o único horário em que eu consigo fazer o que gosto sem ter que fingir simpatia, sem papo furado de cliente querendo saber da vida alheia. A madrugada não cobra sorrisos. Ela só pede que você fique no seu canto, e é isso que eu faço. Domingo, 5 da manhã. Céu começando a clarear. Luz fria batendo nas janelas dos prédios mais baixos. Peguei uma corrida num bairro calmo da Zona Sul. Residencial, silencioso, cercado por muros altos, daqueles com câmeras apontadas para a rua. A corrida veio com uma observação. Sem conversa, por favor. Melhor ainda. Aceitei na hora. Cheguei em menos de 5 minutos. Ele já estava lá fora. Em pé, do lado de dentro do portão, como se já soubesse a hora exata que eu ia parar. Tinha uns 20 e poucos anos, capuz cobrindo parte do rosto, mão dentro do bolso. Não parecia bêbado, nem suado de balada. Era outra coisa. Era calmo demais. Ele abriu o portão com cuidado, entrou no banco de trás e fechou a porta sem barulho. Não disse bom dia, nem confirmou o destino. Só ficou ali. Eu dei uma olhada rápida pelo retrovisor. Nada demais. Moletom cinza, tênis claro, olhar baixo. Só levantei os olhos e disse: Rua Drummond, né? Ele assentiu com a cabeça, devagar, e foi só isso. Segui. A cidade ainda parecia dormindo. As avenidas estavam praticamente desertas. Passamos por sacolas plásticas voando rente ao asfalto, uma lixeira virada, um semáforo piscando no amarelo, essas coisas que parecem detalhes soltos para quem não repara, mas que para mim formam o cenário inteiro. Eu dirijo com o olho atento. Gosto de observar. Gosto mais ainda quando ninguém repara que eu estou observando. O rádio estava desligado. O silêncio era absoluto, cortado só pelo barulho do motor e da suspensão raspando quando passava em algum desnível. Ele também não encostava a cabeça no banco. Ficava meio curvado para frente, como se tivesse sempre prestes a falar, mas não falava. E aí começou o que mais me chamou a atenção: o olhar. Pelo retrovisor eu percebi. Ele olhava para mim, não direto. Não por muito tempo, mas olhava, e quando eu retribuía, ele baixava os olhos. Às vezes fingia mexer na barra do moletom. Outras, ajeitava o corpo como se estivesse só se acomodando, mas não tinha nada desconfortável ali. Estava tudo calculado. Foi aí que eu comecei a observar mais, e com isso fui guardando coisa demais na cabeça. Lembro até agora da forma como ele segurava o zíper do moletom com os 2 dedos, indicador e polegar, bem firme, como se quisesse esconder algo por baixo da blusa, mas sem chamar atenção. O tênis dele tinha barro seco, não era poeira, era barro, marrom, quebradiço, grudado nas laterais. Detalhe, não chovia na cidade fazia 1 semana. Outra coisa, ele suava, muito, mesmo com o ar-condicionado ligado.
Na altura do pescoço dava para ver a pele brilhando e escorria lentamente, como se o corpo dele estivesse em alerta, mesmo enquanto o rosto fingia calma. Eu não disse nada. Continuei. A gente seguiu o trajeto programado. Uns 15 minutos pela Zona Sul até o Centro Velho. Eu conhecia bem aquele caminho. Já tinha levado passageiro de todo tipo ali. Bêbado, chorando, casal se pegando, gente roncando no banco de trás. Mas ele não era nada disso. Não era nada. E ao mesmo tempo, era tudo. Parecia que ele estava num limbo entre não existir e ocupar o carro inteiro. E isso foi me incomodando, não de medo, era outra coisa. Era como se eu estivesse dentro de um arquivo, registrando cada segundo, gravando aquilo não com câmera, mas com atenção. Porque tinha algo ali que não era normal. Quando a gente estava a umas 3 quadras do destino, perguntei uma coisa que nem sei de onde saiu. Quer que eu pare um pouco antes? Eu não costumo perguntar isso. Nunca pergunto. Sigo o GPS, deixo a pessoa onde ela quer e pronto. Mas com ele, saiu sem pensar. Ele respondeu na hora. Primeira e única frase da corrida. Não, é ali mesmo. A voz era limpa, sem sotaque, fria, quase como a minha. Aquilo fez meu estômago dar um leve nó. Parei onde o mapa indicava. Não era prédio, nem casa. Era uma esquina perto de um beco mal iluminado, com um ponto de ônibus velho e uma lixeira grande. Nada que justificasse alguém querer parar ali, mesmo. Ele desceu do carro devagar. Fez isso sem pressa. Abriu a porta, levantou do banco com as 2 mãos ainda dentro do moletom, olhou para frente e saiu andando. E não agradeceu, nem olhou para trás. A maioria olha. A maioria dá pelo menos uma viradinha de pescoço, para ver se a gente não vai sair correndo com alguma coisa, ou só para ver se esqueceu algo. Ele não. E foi aí que eu soube que ele tinha feito alguma coisa. Não sei explicar como, mas soube. Talvez pelo silêncio. Talvez por ele saber exatamente onde queria descer, mesmo sendo um lugar onde ninguém desce. Talvez por aquele tênis sujo num dia seco, ou só pelo modo como ele segurava o zíper, como se esconder o peito fosse mais importante do que esconder o rosto. Eu dei a volta na quadra. Fui embora. Mas não fui direto para casa. E é aqui que começa a parte que nem todo mundo entende. Tem coisa que a gente aprende sozinho, com o tempo. Tem hábitos que você cria não por necessidade, mas por instinto. E eu tenho um. Quando eu fico com dúvida, eu volto. Mas não olho com os olhos, olho com a câmera. Eu fui para casa, mas antes dei um jeito de passar pela rua de novo. Desci a mesma avenida, virei na mesma esquina, passei devagar. Fiz o que faço quando algo não fecha. Ativei a câmera traseira do carro. Já tinha feito isso outras vezes, mas nunca por esse motivo. Antes era por suspeita de golpe, assalto, até vandalismo. Mas dessa vez era só porque eu queria ver de novo o que o olho não conseguiu pegar. Fingi estar procurando um número de casa. Encostei por alguns segundos. A câmera traseira do carro continuava ligada. Era uma daquelas que grava automaticamente quando o sensor de movimento ativa. A calçada ainda estava vazia, a rua também, tudo quieto, tudo limpo demais para ser real. Fiquei ali por pouco tempo e fui embora. Não vi ele de novo, não vi ninguém, nem som, nem vulto. Mas fiquei com a sensação de que, mesmo vazio, aquele pedaço de rua estava cheio de coisa que a gente não enxerga. Já em casa, deixei para rever as imagens no fim da tarde. Era meu momento de respiro antes de dormir, quando o corpo ainda está acordado, mas a mente já começa a apagar. Abri o aplicativo da câmera e fui direto ao ponto onde ele desce do carro. E foi ali, parado na frente do computador, que eu vi o que me escapou na hora. Ele desce normalmente, fecha a porta com a mão esquerda, começa a andar devagar. Do mesmo jeito que andava dentro do carro, como se estivesse carregando alguma coisa nas costas, mesmo estando com as mãos livres. Mas aí, a câmera capta um detalhe. No lado direito da calça dele, bem na parte de trás, tem um rasgo. Pequeno, mas suficiente para deixar algo escapar. E pendurado por fora, balançando com o passo,
preso só por um canto da costura, tá um crachá. O crachá de uma menina. A imagem não tá perfeita, mas dá para ver o nome parcialmente. Dá para ver o logo da empresa. E dá para ver a foto dela, sorrindo. Eu pausei, ampliei. Parei de respirar por uns segundos. Não era qualquer crachá, não era qualquer empresa. Era da mesma empresa daquela moça que apareceu morta no viaduto segunda passada. O caso que passou no jornal local. O corpo tinha sido encontrado com sinais de queda, mas sem celular, sem documentos. A polícia dizia que ainda investigava se foi acidente, suicídio ou outra coisa. Mas eu sabia que o crachá dela não tinha sido achado. Estava ali, no bolso de um passageiro calado que pediu silêncio, suava frio e segurava o zíper como quem esconde um segredo que queima o peito. Desliguei o vídeo. Fiquei parado. O que eu faço com isso? Não tinha placa de rosto, não tinha nome na corrida. Era uma daquelas viagens que aparecem direto no sistema, sem identidade. Apenas o destino, o ponto de encontro e o aviso de sem conversa. Eu podia nada. Eu podia ligar, mas ligar para quem? Dizer o quê? Oi, eu levei um cara estranho que talvez tivesse um crachá de alguém que apareceu morta. Eles iam rir, ou ignorar, ou pior, chamar para prestar depoimento por dedução. E eu não estava com cabeça para virar parte disso. Naquele dia, eu não saí para rodar à noite. Fiquei em casa, assisti o vídeo mais umas 3 vezes. Tentei ver se era mesmo o que parecia ser. Tentei achar um outro sentido, uma outra explicação. Mas sempre voltava para o mesmo ponto. Ele não deixou o crachá cair. Ele não jogou no chão, ele não se desfez daquilo, ele deixou pendurado, como se nem ligasse mais, como se soubesse que ninguém ia reparar. Ou pior, como se soubesse que quem reparasse não ia fazer nada. E é isso, eu não fiz nada, nem liguei, nem denunciei. Eu só apaguei o vídeo do celular, mas ele não saiu da minha cabeça. O rosto dela sorrindo no crachá, o tênis sujo num dia sem barro, o suor, o silêncio. A frase seca, é ali mesmo. Eu já levei ladrão, traficante, pai de família, estagiário, bêbado, noivo traído, mulher chorando. Já levei de tudo, mas nunca levei alguém que parecia ter deixado algo para trás. E mesmo assim foi embora mais leve. Talvez seja esse o verdadeiro medo. Saber que a gente viu e mesmo assim escolheu só observar. Tem passageiro que não quer conversa, mas deixa tudo o que precisa ser dito no rastro do sapato.